Vamos cantar? Vamos cantar ao nosso Deus? É bom demais, né? Bora lá! Se eu fosse um elefante com a minha tromba, eu iria louvar. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. O que eu sou? Vamos lá! Mas eu sou quem sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Vamos no começo. Se eu fosse um elefante com a minha tromba, eu iria louvar. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu já tenho, mas tudo bem. Eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Você me perdoe porque eu errei, tá bom? Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Mas eu sou o que sou, mas eu sou o que sou. Tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Assim vou louvar. Assim vou louvar. Jesus me fortalece pra poder vencer. Ele é minha força para obedecer. Mas estando sem vontade, sem perder a liberdade e a alegria de viver debaixo da sua verdade. Jesus me fortalece pra poder vencer. Ele é minha força para obedecer. Mas estando sem vontade, sem perder a liberdade e a alegria de viver debaixo da sua verdade. Quando a mentira, a maldade e a ira vem à porta do meu coração, eu sei o que é certo e o caminho é certo. Basta apenas dizer não ao pecado, escolhendo a Jesus, deixar tudo de lado, dizer sim a Jesus, a Jesus, dizer sim a Jesus. Jesus me fortalece pra poder vencer. Ele é minha força para obedecer. Mas estando sem vontade, sem perder a liberdade e a alegria de viver debaixo da sua verdade. Jesus me fortalece pra poder vencer. Ele é minha força para obedecer. Mas estando sem vontade, sem perder a liberdade e a alegria de viver debaixo da sua verdade. Quando a mentira, a maldade e a ira vem à porta do meu coração, eu sei o que é certo e o caminho é esperto. Basta apenas dizer não ao pecado, escolhendo a Jesus, deixar tudo de lado, dizer sim a Jesus, dizer sim a Jesus. Olá, queridos! E aí, tá quase na hora da janta? O que será que vai ter pra comer aí hoje? Mas hoje eu não vim aqui falar de comida e nem dar uma receita pra vocês. Hoje eu vim lembrar da história que a gente estava ouvindo na semana passada, a história do livro de Esther na Bíblia. E a gente parou bem no ponto que tinha um povo em jejum, vocês lembram? Todo o povo judeu que vivia em Suzã, inclusive Mordecai e a Esther, que era a rainha da Pérsia na época, eles estavam há 3 dias em jejum. E por que mesmo?
Eles estavam em oração porque a rainha Esther estava se preparando para ir falar com o rei Assuero para defender o seu povo, porque o Amã, o braço direito do rei, tinha convencido o rei a fazer um decreto que mandava exterminar, matar todo o povo judeu. E ela estava se preparando porque ela sabia que qualquer um que chegasse na presença do rei sem ser convidado podia ser morto. Vamos ver o que aconteceu? 3 dias depois, a rainha Esther caminha até a sala do trono. Quando o rei a viu, ele estendeu o seu cetro de ouro, permitindo assim que ela viesse até a sua presença e perguntou: minha rainha, o que há? Qual é o seu pedido? E ela falou: eu quero convidar o rei e Amã para um banquete que eu prepararei para vocês. Então o rei e Amã foram ao banquete. E o rei perguntou novamente: Esther, qual o seu pedido, minha rainha? Mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Mas Esther sentiu que ainda não era a hora de acusar Amã e respondeu: o meu pedido é que o rei e Amã voltem amanhã ao banquete que eu prepararei para vocês. Então, eu responderei a pergunta do rei. O rei aceitou o convite de Esther e Amã se sentiu ainda mais poderoso. Então ele reuniu toda a sua família, seus amigos, só para se exibir pela sua riqueza, pela sua posição. Ele foi o único convidado por Esther para acompanhá-la ao banquete, na presença do rei, mas não estava satisfeito. Ele queria que o judeu Mordecai fosse morto. Só assim ele ficaria feliz. Então, a sua esposa teve uma ideia. Vamos construir uma forca enorme para acabar com Mordecai. Nessa mesma hora, a mãe estava chegando, decidida a falar ao rei sobre o enforcamento de Mordecai. Mas o rei perguntou assim: Amã, que ideia você me daria para eu fazer para um homem que eu desejo muito honrá-lo? Amã encheu o peito e falou: Rei, esse homem deveria ser conduzido pelas ruas montado no melhor cavalo, usando as melhores roupas e também, claro, com o brasão do rei na cabeça. Aí, enquanto isso, um condutor à frente vai anunciando: esse é o homem que o rei deseja honrar. O rei gostou da ideia e disse: Amã, muito boa a sua ideia. Faça isso com Mordecai, porque eu quero honrá-lo. Amã ficou furioso, mas ele tinha que obedecer ao rei. Então, no dia seguinte, ele vestiu Mordecai e o fez desfilar pelas ruas da cidade, anunciando as honras dadas a ele pelo rei. Depois do desfile, Amã e o rei foram ao segundo banquete preparado por Esther. E o rei novamente perguntou: minha rainha, qual é o seu pedido? Então a rainha respondeu: o meu desejo, rei, é que você salve a vida do meu povo, pois Amã fez um decreto ordenando o extermínio do povo de Mordecai, meu primo. O rei saiu enfurecido e Amã pediu a Esther que poupasse a sua vida. Mas um dos servos contou ao rei que Amã havia construído uma forca para matar Mordecai. Então o rei ordenou que usassem a mesma forca para enforcar Amã. O rei deu à rainha Esther todos os bens de Amã. Depois que ele soube que Mordecai era primo de Esther, chamou Mordecai ao palácio e disse: eu não posso anular uma lei, mas eu te dou esse anel real e a autoridade para você fazer um decreto e defender o seu povo. Então Mordecai autorizou em seu decreto que o povo tivesse o direito de se reunir para lutar contra seus inimigos e proteger suas vidas.
E os príncipes das províncias do reino, sabendo da honra e da gratidão conquistada por Mordecai junto ao rei, prontamente ajudaram seu povo a combater seus perseguidores. E eles não só conseguiram sobreviver ao extermínio, como também derrotar definitivamente seus inimigos, incluindo os 10 filhos de Amã. E foi criado um decreto dizendo que o dia da vitória deveria ser lembrado todos os anos com festas e comemorações. E assim tornou-se tradição, século após século, a festa do Purim, onde celebra a coragem da rainha Esther e a salvação do povo no reino persa. Que história incrível, né? Que reviravolta que aconteceu. Eu acho muito legal ver como Deus agiu na vida de tantas pessoas, em tantas situações aí nessa história para chegar nesse resultado feliz aí do final. E eu queria compartilhar com vocês uma coisa que me chama muita atenção nessa história toda, que é a coragem. Primeiro, da Esther. Vocês viram lá que ela se colocou numa situação de grande risco. Ela decidiu falar com o rei, mesmo sabendo que ela podia ser morta por não ter sido chamada. Mas vocês lembram também o que ela fez antes de falar com o rei? Ela convocou um jejum e oração de 3 dias de todo o povo judeu em Suzã. E ela própria estava se preparando e provavelmente pedindo que Deus enchesse ela de sabedoria e de coragem. E isso foi decisivo, porque eu acredito que na hora a perna dela estava mesmo tremendo. Ela não devia estar assim tão tranquila. Eu acredito que ela estava com medo. Mas ela se apegou na confiança de que Deus estava com ela, porque ela teve a coragem de fazer o que era certo, sem pensar na consequência, sem se importar só com ela, pensando no que era certo para o povo judeu. E acho que essa coragem veio daí, veio de Deus. E também, outra coisa que deve ter ajudado muito, ela sabia que ela não estava sozinha. Ela tinha todo o amparo daquele povo, ela tinha o primo Mordecai, uma pessoa querida, e até as criadas dela no palácio estavam com ela nesses dias. Então, eu acho que a gente podia tirar disso umas lições aí pra gente. A gente também se coloca, às vezes, em umas situações que é preciso de coragem, não é? Já pensou? Já aconteceu com você alguma vez de acontecer alguma coisa, um acidente, e você precisar contar para alguém que foi você e ter que assumir toda a consequência? Imagina se você chutou uma bola lá na janela do vizinho, ninguém viu. Mas imagina você ter que chegar para o seu pai e para sua mãe que contar que foi você, assumir aquele prejuízo e ir correndo o risco aí de ficar de castigo, de levar uma bronca. Não é fácil, né? Então a gente pode pensar na história de Esther e buscar em Deus essa coragem de fazer o que é certo, independente do que vai acontecer depois, porque aí a gente vai ficar mais tranquilo. E a gente pode também tirar disso essa lição de estar sempre perto das pessoas, porque ser cristão não é ser sozinho. Em conjunto é sempre mais fácil, o caminho fica sempre mais agradável quando a gente compartilha com alguém. Então, se a gente estiver precisando de coragem para contar alguma coisa ou para pedir, às vezes, alguma coisa, uma situação difícil, a gente pode compartilhar isso com alguém que está próximo, pedir ajuda para orar, para se preparar para esse momento. Isso com certeza vai ficar mais fácil. E a segunda parte que foi preciso muita coragem, eu acredito que foi a coragem do Mardoqueu. Porque vocês viram lá que o Amã era o braço direito do rei e todo o povo da Pérsia se prostrava e se curvava diante dele, menos o Mardoqueu, porque isso ia contra as crenças dele, ele só se prostrava diante de Deus. E deve ter sido muito difícil para ele fazer isso. Ele assumiu um risco, ele atraiu o ódio do Amã, que acabou virando ódio contra todo o povo judeu. Mas nem por isso ele se intimidou. Ele teve a coragem de fazer o que era certo. E ele seguiu a vida dele sendo justo, sendo correto diante de Deus, não diante dos homens naquele momento. E eu acho que ele foi recompensado por Deus por ter tido essa coragem. E a gente também tem muitas situações no nosso dia a dia que a gente precisa ter essa coragem de ser cristão, de assumir as nossas crenças ou de
às vezes, de negar algumas coisas que não nos cabem. Por exemplo, pode acontecer de estar todo mundo jogando um determinado jogo, ou de estar todo mundo assistindo tal coisa, e eu tenho que ter, às vezes, coragem de dizer, não, isso não é para mim, ou isso ainda não é para minha idade. Ter a coragem de fazer o que é certo, por mais que pareça difícil ali na hora, que não pareça agradável, mas eu tenho certeza de que Deus, estando com a gente, vai nos recompensar por essa atitude correta, né? Então, para terminar, eu vou deixar para vocês o versículo que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, que a gente encontre em Deus essa coragem, esse amor e esse equilíbrio para fazer o que é certo, independente das circunstâncias. Eu gosto muito desse versículo, que Deus não nos dá um espírito de covardia. E nós vemos isso na história de Esther, e nós vemos isso também no nosso dia a dia. Então, que Deus, durante essa semana, possa te dar isso. Ousadia, equilíbrio, bom senso e amor. E essa história de Esther mexe com as pessoas de um jeito diferente. Vamos ouvir como as pessoas entenderam alguns fatos da história de Esther e como isso marcou a vida delas? Vamos ouvir esses depoimentos? O que me chama bastante atenção nessa história da rainha Esther é no momento em que ela toma a decisão para ajudar o povo. Então, quando ela recebe a notícia em que o povo judeu ia ser exterminado, nesse momento ela se vê assim, muito sem coragem, bastante frágil, impotente diante da situação, mas Mordecai lembra ela do verdadeiro chamado e do propósito dela estar ali no palácio. Então ela repensa e toma a decisão certa, né? Então, quando ela toma essa decisão, ela é bem radical, né? E ela fala, eu vou falar com o rei, nem que eu tenha que morrer. Ela também convida a Deus para conduzir isso, né? Quando ela decreta, pede aquele jejum e oração de 3 dias, né? Ela pede ajuda de Deus, né? E aí para traçar um plano, né? Para poder falar com o rei e tudo mais. E nesse momento ela se torna a grande protagonista da história, né? Então, porque Deus ia salvar o povo judeu, fazia parte dos propósitos de Deus, com a Esther ou sem a Esther, né? E eu fico pensando, aí se a Esther falasse que não ia, ela ficasse quietinha na posição de rainha, só olhando para ver o que ia acontecer, né? Então, seria ela que teria perdido a oportunidade de fazer parte da história, de uma história que foi escrita por Deus, uma história maravilhosa. É assim, eu penso que na nossa vida, nós muitas vezes perdemos a oportunidade de participar de histórias que Deus quer escrever, através de nós e com a gente, né? Então, muitas vezes, eu mesma penso que em várias situações eu não ouvi o chamado de Deus, eu me sentia frágil, desencorajada, achava que Deus nunca ia me escolher. Por que Deus ia me escolher, né? Mas hoje eu sou mais atenta para isso, né? Porque Deus quer que a gente faça parte da história dele. Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui hoje para contar uma história que foi uma reviravolta na minha vida. Há uns anos atrás, os meus pais queriam comprar uma casa nova pra gente morar. E daí eles resolveram comprar uma casa que eu tinha achado muito feia. E eu falei pros meus pais que eu não queria morar nessa casa. E eles compraram a casa, mesmo contra a minha vontade. Eu fiquei bem triste, bem brava. Mas, graças a Deus, ele estava no controle das coisas e foi uma grande reviravolta, porque depois de um tempo, meus pais resolveram reformar a casa antes da gente morar nessa casa. E hoje eu amo muito a casa e a gente mora aqui faz 5 anos e eu gosto muito daqui,
graças a Deus, isso foi uma grande reviravolta na minha vida, porque eu achava que ia ser péssimo morar aqui, e agora eu gosto muito de morar aqui. E é isso, essa é a minha história. Fala pessoal, tudo bem? Bom, espero que esteja todo mundo bem na casa de vocês. Espero que tudo isso logo acabe também, para a gente poder se encontrar na salinha, compartilhar com todo mundo como que foi esse tempo de quarentena, né? Hoje eu vim a convite da Marilene trazer uma coisa que eu achei muito interessante na história de Esther, que é a história que vocês estão vendo com a Marilene agora. O que eu acho muito interessante nessa história é que, apesar de Deus não ser citado nenhuma vez dentro do livro, a gente consegue enxergar o mover dele durante toda a história. Então, isso leva a gente a parar para pensar nas nossas próprias vidas, né? E que, por mais que de vez em quando não esteja estampado, né? Que Deus está movendo as coisas, a gente buscando enxergar, a gente consegue enxergar o mover dele. Muitas vezes em situações difíceis, em que é complicado enxergar um propósito para a situação, né? Mas eu acho que é um desafio para o cristão hoje a gente conseguir enxergar o mover de Deus nas diversas situações que a gente tem. É isso que eu tinha agora para falar. É isso aí, fiquem com Deus. Abraço. Oi pessoal, aqui é a Camila e hoje eu vim falar um pouquinho sobre reviravoltas. Porque na história de Esther que nós estamos aprendendo, existem algumas reviravoltas que nos deixam de queixo caído. E hoje eu vim falar sobre uma reviravolta que surpreendeu a todos neste ano, que foi a quarentena. E eu queria falar um pouquinho de como tem sido essa reviravolta para mim. Assim como para você aí na sua casa, a quarentena foi uma surpresa muito grande para mim. Foi uma reviravolta na minha vida. E um exemplo do que eu tenho vivenciado, que eu acho que não teria acontecido se a quarentena não existisse na minha vida, foi a volta do meu hábito da leitura. E por que eu quero trazer essa volta, esse exemplo que aconteceu na minha vida e tem acontecido nessa quarentena? Porque antigamente, antes da quarentena acontecer, e alguns anos atrás, eu tinha um hábito de leitura, gostava de ler, mas depois foi chegando a faculdade, trabalho, e eu fui deixando de lado esse hábito. E nesta quarentena foi possível que eu voltasse a ter um tempinho para ler. E nessa leitura, nessa volta desse hábito, eu pude ler este livro aqui, estou lendo, terminando, C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. E por que eu vim falar um pouquinho desse livro? Porque ele foi uma reviravolta na minha fé. Tinham várias coisinhas que eu não tinha percebido, que eu não tinha aprendido, não tinha estudado, não tinha notado sobre Deus. Então, este livro, ele foi um aprendizado para mim nessa quarentena e foi uma reviravolta mesmo. Junto com a quarentena, que já foi uma reviravolta, ele também foi. Porque eu pude aprender coisas que eu provavelmente não teria aprendido se a quarentena não tivesse existido. Assim como na história de Esther, existiram algumas reviravoltas que elas precisavam ter acontecido. E é muito legal de enxergar o propósito de Deus por trás disso. O propósito dele para cada vida, cada pessoa que está em quarentena, cada pessoa que está em casa. E aí, você tem alguma coisinha que aconteceu nessa quarentena, nessa grande reviravolta, que não teria acontecido se não houvesse a quarentena? É isso, pessoal. Um beijão. Oi, gente, então. Hoje a gente está estudando a história de Esther, né? Das reviravoltas que acontecem na vida. E eu gosto muito de pensar que Deus, ele está em tudo que acontece na nossa vida, principalmente nessas reviravoltas que às vezes a gente não entende, né? E é legal você pensar como Deus lá atrás, bem lá atrás, ele já tinha planejado tudo que ia acontecer com você. Na minha vida eu tive muitas, desde pequena, muita reviravolta. Eu não vou conseguir contar para vocês porque demanda muito tempo. Mas eu vou contar a mais recente que aconteceu com a gente aqui em casa, comigo em especial. Todo mundo sabe que eu trabalho com docinhos para festa, né? Mas não era assim. Eu fazia docinho só para os aniversários das crianças aqui em casa e tal, mas eu sempre gostei de fazer. E eu comecei a fazer de brincadeira, porque até o Joel, que era o responsável pelo sustento da nossa casa, ele tinha uma sapataria, tal.
E aí, de repente, começou a diminuir o trabalho dele, diminuir, e ele teve que fechar a sapataria. E aí você pensa, e agora? O que vamos fazer? Mas como Deus, ele já estava preparando tudo e pensando tudo para a gente lá atrás, que ele sempre faz isso, né? A gente se preocupa à toa. Quando ele fechou a sapataria, a gente ficou muito apreensivo no começo, pensando o que a gente vai fazer, como que vai ser. E foi inacreditável. Eu não sei dizer para vocês como que aconteceu, como que foi, mas ele fechou a sapataria em um mês. No mês seguinte, a gente aumentou muito a nossa produção de doce e a gente não fez nada, assim. A gente continuou fazendo as mesmas coisas, publicando as mesmas coisas, não saímos falando um montão e tal. Mas Deus, ele fez uma guinada, assim, de um mês para o outro, que foi uma coisa inacreditável. E quando a gente foi ver, a gente estava fazendo aqui na sapataria a mesma quantidade, o mesmo valor que a gente precisava, que o Joel fazia na sapataria. Então, eu só posso olhar e ver a mão de Deus nisso, nessa virada que ele deu na nossa vida. E como ele prepara as coisas bem lá atrás, assim, da gente aprender a confiar nele. Que ele sabe tudo que a gente precisa lá na frente. E se for acontecer viradas, ele vai estar nessas viradas também. Tá bom? Beijo, lindas, para vocês e lindos também, tá bom? Vocês viram como a Bíblia fala de formas diferentes com as pessoas? Isso é muito legal, né? Se você quiser contar o que você entendeu dessa história, você pode mandar um vídeo ou você pode me ligar para contar. E se você quiser também participar do culto, fala comigo, porque vai ser muito legal. Então, às vezes a gente fica pensando, se eu fosse isso, ou se eu fosse aquilo, se eu fosse um elefante, um urso, se eu fosse um jogador de futebol, uma estilista, ou se eu fosse um youtuber, eu faria muita diferença no mundo. E Deus quer fazer diferença através de você aí no seu mundo. Deus quer que você peça para Ele coragem, que você busque fazer o que é certo, quando você está brincando, na hora de guardar os brinquedos, na hora de fazer lição, na hora de contar quem foi que aprontou, quem foi que brigou, quem foi que bateu. Então, que Deus nos dê coragem para a gente fazer o que é certo, independente das circunstâncias, independente da situação. E eu desejo para você uma boa semana e até semana que vem.